Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com Marcos Júnior e Thiago Souza. O Marcos vocês já conhecem, é engenheiro de produção, está tentando aí se formar no mestrado de gestão pública. Com muita fé a gente vai conseguir, né, Marcão? Falei. É, E o Thiago Souza também, que é um grande colaborador aqui do BG. Hoje vamos falar sobre a ferrovia Norte-Sul, que é um grande avanço. 36 anos, após 36 anos do seu início, concluído. Marcão, se apresente aí, depois o Thiago, e a gente logo inicia. beleza. Primeiramente, me apresentando aqui, meu nome é Marco Júnior, né? Sou articulista do Brasil Grande desde julho do ano passado, né? Mais em breve aí vou estar completando um ano, né? Sou formado em engenharia de produção, tentando terminar meu mestrado em gestão pública, né? Tá difícil, mas com muita fé aí com muita fé, se Deus quiser, eu consigo terminar. Se não for também, a gente tenta outra coisa aí, né? Sou servidor público, gosto de falar sobre economia, política, sociedade e outras coisas aí que me vier a dar na telha. Basicamente isso. Perfeitamente. Thiago, se apresente. Vou pedir também para que os senhores, quando forem falar, a gente vai fechando o microfone para que o outro possa falar. A gente dá um tempo mais ou menos ali repartido, né, para todo mundo falar igual. E é isso aí. Vai lá, Thiago. Olá, boa noite, pessoal. Muito prazer. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, né? Já estou participando da Brasil Grande já tem uns 2 meses, né? Sempre na luta, né, pelas causas do Brasil, pelas pautas que são importantes para o desenvolvimento da nossa nação, né? E eu tenho certeza que essa ferrovia, né, dessa Norte-Sul, é um passo muito importante para o desenvolvimento do nosso país. É um passo que a gente precisava dar, né? E finalmente ela foi conclusa. Perfeitamente. Bom, eu já vou pegar aqui o carro andando. O Marcos separou algumas imagens ali, né? Não sei se ele quer disponibilizar isso agora ou já quer disponibilizar agora, ô Marcos? Olha, podemos sim. Se for o caso aí, a gente apresenta. A primeira coisa que eu vou apresentar é o mapa ferroviário brasileiro. Bom, uma coisa interessante dessa ferrovia é que é o seguinte, ela iniciou lá na década de 80 com o governo Sarney, então é um legado do Sarney. O Lula, agora, na inauguração, se encontrou com o ex-presidente Sarney. Aí, ó, o mapinha. Essas são as ferrovias. A Norte-Sul é essa daqui, ó, como vocês A estão vendo verde. aqui. Essa verde vai aqui, tem esse trecho em azul, que é de outra concessionária, e vai se Uhum. ligando aqui aqui, por exemplo, ela se conecta com a estrada de ferro Carajás, né? Tem um trecho da Norte-Sul que eles planejaram ir até o Porto de Barcarena, né, no Pará, mas ainda, eu creio que ainda não, acho que não está pronto ainda, né, ou ainda nem saiu do papel. Bacana. Mas tipo assim, depois eu vou falar o que eu vou falar aqui do sistema, mas Boa. pelo menos a imagem aqui já é. Autoexplicativa. Essa aí que você mostrou do Maranhão, vai um pouquinho para cima, por favor. Essa aí do Maranhão, ela conecta no porto, né? No porto de Itaqui. Isso aí. Aí também tem conexão também com o Porto de Santos, né, que é o porto mais importante do Brasil, mais importante da América Latina, né? E assim, essa obra, ela abrange, como o próprio nome diz, norte e sul, né? Agora, essa obra aí que foi concluída, ela vai pegar o sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. O do sul, a região sul, ela precisa ser concluída ou ela já está concluída? Ô, Marcão, tu consegue pegar isso aí para nós? Eu tenho essa dúvida. Eu deixo, depois eu posso pesquisar aqui, vai comentando aí enquanto eu pesquiso. Boa. Essa concessionária que fez a conclusão, ela é da Rumo, mas o trecho inteiro tem Vale, né, que é a Vale do Rio Doce, VLI e Rumo. Essa que foi concluída é da Rumo, tá? Então, o Brasil tem um problema muito grave de infraestrutura, precisa de toda e qualquer investimento em infraestrutura, seja público, seja privado. Nesse caso aí, foi uma concessão, né?
E, assim, política de Estado, muito importante, muito necessária, porém, né, apesar da gente estar aqui comemorando, né, demorou 36 anos para ser concluída. Iniciou no governo Sarney e agora é concluída no governo Lula. O Lula comentando que é o seguinte, na época, ele era deputado federal, deputado constituinte, tinha sido eleito em 87 e a Constituição foi em 88. E na época ele foi contra a obra, né? Aí ele cita lá de frente por Sarney que ele era muito jovem, que ele não concordava com isso, tinha muitas críticas com a obra, mas que o destino reservou que ele inaugurasse a obra. Só para acrescentar aqui a informação, a Ferrovia Norte-Sul, esse trecho de Estrela do Oeste para o sul do Brasil ainda não saiu do papel. Entendi. Vai de Estrela do Oeste até a conexão com a Estrada de Ferro Carajás, e da Estrada de Ferro Carajás tem um escoamento para o Porto de Itaqui. A gente sabe que é o seguinte, né? Essa obra ela tem uma importância nacional muito grande por causa do setor do agro. Isso vai baratear o custo do Brasil, né? E o Brasil vai se tornar mais competitivo num setor que já é muito competitivo, que é o setor do agro. O sul do Brasil, sim, tem sua importância na agroindústria, mas a gente sabe que os estados que têm uma maior produção são os estados aí do Centro-Oeste. E pega no Centro-Oeste, né? Corta ali o município de Rio Verde, inclusive a inauguração foi em Rio Verde, né? Corta o município em 93 quilômetros. A obra tem 2.257 quilômetros, então uma obra gigantesca, e vai colocar ela em operação em 1532 em funcionamento. Então, é uma obra muito importante, sim para se comemorar, mas eu volto aqui a ressaltar, são 36 anos para fazer uma obra de grande importância. Eu falava ainda em off com o Marcos, né? Pô, Marcos, eu nunca vi uma obra dessa magnitude ser entregue, né? Nos meus 22 anos aí, eu acompanho política, sei lá, com consciência, pelo menos 7 ou 8 anos aí, e eu nunca vi isso daí, cara. Eu perguntei pro Marcos, o Marcos disse também que não se recorda de uma obra desse tamanho, né? Então, cara, assim, deveria ser uma coisa mais rotineira. 36 anos, pô, muito bacana, né? A gente comemora, que é importante para a nossa agroindústria, mas a gente precisa de muito mais que isso, né? E as obras que nós temos, nós precisamos também de manutenção delas. Porque se nós não tivermos manutenção, como que mantém, né? Não basta só fazer novas, mas também manter as que já existem. E você tem um país continental, o quinto maior país do mundo, mas entre as 10 maiores economias, 15 maiores economias, e a gente ainda peca muito, muito nessa área. Também, né? Também que nós sabemos que mexe em muitos interesses, né? Passa por reserva indígena, nós temos políticos que preferem falar muito mais sobre coisas que não são pertinentes ao interesse nacional. Então fica naquela coisa assim, eu não gosto da esquerda, eu não gosto da direita, não sei o quê. E pensar para frente, cadê? Né? Enquanto a gente fica nessa, o Irã, eu gosto de citar o Irã, tá lá lançando foguetes. Né? A gente viu China, Coreia do Sul, que tinham PIBs menores do que o nosso, serem maiores, aumentar sua produtividade, sua competitividade, e nós permanecemos ainda com uma infraestrutura muito deficitária. E a infraestrutura ela é muito importante, porque se a gente não tiver uma infraestrutura muito grande, né, porque é um país continental, a gente dificilmente vai ter uma redução da pobreza. A gente dificilmente vai conseguir atingir o nível que a gente almeja de primeiro mundo. Para almejar esse nível de primeiro mundo, precisaremos de obras que vão rasgar o norte, o sul, leste e oeste. Obras gigantes, de magnitude assim, continentais mesmo. Então, assim, vai levar infraestrutura, vai levar desenvolvimento para regiões muito pobres. O Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil e agora vai ser contemplado com essa infraestrutura. Perdemos a oportunidade, né, de explorar petróleo na foz do Amazonas, ali na região do Amapá, por causa da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é ligada, sim, a organismos internacionais. Precisa ficar essa pergunta, essa dúvida. Marina Silva, a senhora, tá,
pró-Brasil, pró-nação brasileira, pró-os brasileiros ou os pró-organismos internacionais? Se ela não decide, né, não dá o aval para a exploração do petróleo, por quê? Precisa ser feita essa pergunta, entendeu? Eu acho que são questões muito pertinentes, muito caras à nação, né? Como que um país ele não pode explorar as suas próprias jazidas de petróleo, né? Enquanto ali naquela região, né, ali você tem uma série de países enriquecendo, explorando seu próprio petróleo, né? Suriname, a Guiana. Eu não me recordo agora se é o Suriname ou se é a Guiana, mas foi o país que mais cresceu ano passado. Guiana. A Guiana Foi a Guiana. Foi a Guiana. Cresceu 50%. Só que é o seguinte, a Guiana ela não tem a sua própria estatal de prospecção de petróleo. O Brasil tem a Petrobras. E custou muitas décadas para que essa infraestrutura fosse construída através de pesquisa, desenvolvimento e muito dinheiro do Estado. Então, a Guiana ela não tem essa empresa. Por ela não ter essa empresa, quem explora o petróleo na Guiana é uma ExxonMobil, uma Chevron, é uma Shell, e aí, através disso, se paga royalties de petróleo, né? Então, se a Guiana tivesse sua própria empresa de petróleo, poderia explorar. Então, assim, o que a gente está pedindo aqui não é nada que não nos cabe por direito, que é a soberania do Brasil, né? Aí os deputados, os nossos congressistas, senadores, deixam de discutir essa pauta, né, de ter pautas pertinentes e projetos de lei, porque sabem que vão esbarrar nessas ONGs e vão ter problemas diplomáticos e tal, quando na verdade os problemas diplomáticos deveriam ser ao contrário, né? Como assim um país está ditando as regras no Brasil? Parece que o senador, o congressista fala assim, não quero criar aqui um precedente diplomático. Mas peraí, meu amigo. A gente que deveria chegar na embaixada americana e falar, pô, vocês não podem falar isso aqui. Isso aqui não. Isso aqui é no Brasil que você está falando, entendeu? Senão, tchau. Sabe, em um país sério, daria problema diplomático grave. Passo a palavra aí para os amigos. Miguel, se você puder voltar um pouquinho nesse mapa, né? Voltar nesse mapa aí novamente, que mostra o Brasil inteiro e a ferrovia, né? Vou fazer um comentário. Pessoal, o Brasil é um território com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? E por aí a gente vê que, como o Brasil ainda tem muito a explorar nessa questão de ferrovias, olha o tamanho do nosso país, né? E olha a quantidade mínima, né, de ferrovias que existem aqui no nosso país. Eu gosto muito de pegar o exemplo da China, né? Muitos, né, esses liberais falam que a China tem mão de obra escrava, que ela se enriqueceu através da mão de obra escrava. Não. Se você for pegar hoje um mapa da China, né, semelhante a esse do Brasil, a quantidade de ferrovias existentes na China, você tem ferrovias ali que começam em Xangai, né, lá no extremo oriente da China, e corta o país inteiro até chegar lá no ocidente, no extremo ocidente. Se, por exemplo, se você precisa de algum material, esse mapinha é interessante. E essa região mais ao ocidente, né, região ocidental da China, né, o governo chinês está investindo pesadamente, né, em estatais, em ferrovias. Ou seja, a mão de obra chinesa ela é muito eficaz, né, ela é muito rápida. Se, por exemplo, se falta uma peça lá no extremo ocidente da China, hoje você consegue que essas peças cheguem no outro dia para você, entendeu? Se você tem uma fábrica lá no extremo ocidente, pela quantidade de ferrovias e trens velozes que a China possui atualmente, entendeu? Você consegue desenvolver muito rápido a sua indústria, né? Que é uma coisa que ficaria de exemplo para o Brasil, né? Para o desenvolvimento do nosso Brasil, né? Você economizaria muito, né? Nas estradas, com transportes de caminhões, que queira ou não, muito a gente acaba perdendo anualmente por conta das péssimas condições das nossas estradas, e a maioria do transporte ainda é feito por caminhões aqui dentro do Brasil, né? Ou seja, a gente tem que aprender muito com esse exemplo chinês, entendeu? Grande parte desse desenvolvimento que eles possuem atualmente foi muito graças às suas ferrovias, né? E à sua indústria eficaz, né?
de transporte e de logística. A gente tem muito que aprender com eles. Tem um mapa que mostra isso aí perfeitamente. Ô, Marcos, se você quiser pegar esse mapa, bota aí ferrovias China antes e depois, que você vai ver. Ó, ele pega um mapa ali 2008 a 2020. E aí, assim, 2008 tem pouquíssimas ferrovias e 2020 você vê que a China, né, começa a ser cortada por uma série de ferrovias. Acho que seria bacana você pegar esse mapa aí para que a gente pudesse ver. Mas é o seguinte, a China é um grande exemplo. A China ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, né? Ela consegue aproveitar essas oportunidades como um dinamismo que poucos países conseguem fazer por causa do seu planejamento estratégico, né? Exatamente. Você vê uma doutrina, uma disciplina muito grande. Aí, ó, tá esse mapa aí, ó. 2008, pô, você não tinha praticamente nada. Aí, em 2020, você vê a China praticamente sendo rabiscada aí pelas ferrovias. E não só as ferrovias, né? Os trens de alta velocidade. Os trens de alta velocidade são os mais modernos do mundo. E se não me falha a memória, posso estar falando uma besteira aqui, mas o dado que tem na minha mente, pelo que eu já li, pode ser que seja uma falsa memória, mas aí o Marcos e o Thiago vão me corrigir, é que a China tem mais ferrovias do que todos os países do mundo. Né? Aí eu E não sei dizer. assim, de trens de alta velocidade, tá? Em trens de alta velocidade. E então assim, para você ver como é muito dinâmico, até mesmo por causa da população, né? Se você tem uma população muito grande, você tem que criar um sistema muito muito grande para atender a população. O Brasil, como uma das maiores populações do mundo, em tese deveria ter isso daí. A gente pode pegar aqui o exemplo caricato da Copa, né? Inclusive foi uma das motivações, né, das jornadas ali de 2013, que é o trem bala, né, São Paulo e Rio de Janeiro, que simplesmente não saiu do papel. Até hoje se pergunta por que isso não saiu do papel. Os especialistas dizem, né, que a viabilidade econômica é muito complicada por causa do terreno, mas a gente pode perceber que a China ela não utiliza dessas mesmas desculpas, né? A China também tem um território muito complicado para poder fazer ferrovias e se cria subterfúgios para poder fazer essas ferrovias. Você tem uma série de imagens que a gente pode analisar das ferrovias driblando esses obstáculos naturais, né? Então, assim, Exatamente. não tem reserva indígena que freie o desenvolvimento econômico chinês, né? Isso aí é apenas para países subdesenvolvidos como pretexto para que eles continuem sendo subdesenvolvidos para sempre. E ferrovias é sim um grande elemento, um grande objeto para que um país deixe de ser subdesenvolvido para desenvolvido, pois barateia, né? Você vai ter uma diminuição do frete muito maior. Então, você vai conseguir competitividade da sua indústria através disso. Energia barata, né? E transporte, logística. Você tendo essas duas coisas, você transforma um país numa potência econômica, né? Então, é por aí a coisa. A gente vê que até os Estados Unidos também tem muitas ferrovias, muito mais do que o Brasil, muito mais, mas também, né, cabe lembrar que estão ficando velhas, né? Estão ficando velhas e por isso que o atual governo lá nos Estados Unidos tem se preocupado e anunciado pacotes de infraestrutura para a manutenção e criação de novas ferrovias. Aí, ó. Esse aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o mapa ferroviário europeu. Olha só, muito menos cortado que o chinês. Bacana, bacana. Só para lembrar também que antes da guerra da Ucrânia, a Ucrânia era um país que tinha uma linha férrea muito grande. Tem mapas aí na internet que mostram isso, que antes da guerra, né? Aliás, antes do Maidan em si, da revolução lá do Maidan em si, a própria Ucrânia tinha uma linha férrea muito grande, né? Só que aos poucos, né, por conta do Maidan e agora por conta da guerra lá na Ucrânia, propriamente dita, né,
muito disso já foi destruído, entendeu? Ou seja, como que um país, né, consegue entrar numa decadência tão grande como foi a Ucrânia? Neoliberalismo. É, E lembrando, assim, antes, eu sei que não tem muito a ver com o foco aqui da questão, mas assim, a Ucrânia, ela era, digamos, um coração econômico nos tempos da União Soviética, né? Tinha um parque industrial muito forte, tem um parque industrial muito forte, tem uma agricultura muito forte também, sim, né, por conta do seu solo, né, que é o Chernozem, né? Então, assim, se você, tipo assim, caberia um bate-papo só para falar dessa situação, né? Mas é triste como um país que tem tanta potencialidade como a Ucrânia atravessar a situação que atravessou e chegar ao ponto que chegou, né? é É muito perfeito. complicado. A Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos, né, do mundo, de trigo do mundo. Faz muito preço. A Ucrânia sempre fez muito preço. Tem ali as terras produtivas, né, como que é terras especiais, né, que a galera diz. O Sempre, Chernozem, solo é, Chernozem. exatamente, que sempre foi de grande importância para a União Soviética e para a Europa de modo geral agora. O Thiago Souza perguntou aí, o nosso amigo perguntou se o que destruiu a Ucrânia foi isso, cara. Foi a permissão ali de intervenção na Ucrânia. Mas eu sei que não é o debate aqui. Marcão, vai lá. Vamos lá, né? Primeiramente, vamos falar sobre o objeto, né, da nossa discussão aqui, que é a Ferrovia Norte-Sul. E quando a gente olha, né, a gente tem que entender o seguinte: o simbolismo, né, da conclusão dessa obra, né, que é a ferrovia Norte-Sul. Ela vai de Estrela do Oeste, aqui no oeste, onde interliga aqui com a malha ferroviária paulista, né? Atravessa um pedaço de Minas, atravessa todo o estado de Goiás de norte a sul, atravessa todo o estado de Tocantins de norte a sul e vai até o sudoeste do Maranhão, né? Onde se interliga com a estrada de ferro Carajás, que vai até o Porto de Itaqui. E quando se liga com a malha ferroviária paulista, vai até o Porto de Santos. Então, aqui nós temos, né, basicamente, a espinha dorsal, a coluna vertebral do sistema, do que poderíamos chamar de sistema ferroviário brasileiro. Ou seja, para a gente falar em integrar, né, em uma integração no sistema ferroviário brasileiro, a gente precisa falar da Norte-Sul. A Norte-Sul é a peça principal, né? E aí, por que é a peça principal? Primeiro, ela passa bem no centro geográfico do país, né? Como eu disse, é a coluna vertebral. Então, ou seja, ela pega as ferrovias do centro-oeste, recebe as ferrovias do norte, de todas as regiões do país, né? Então, essa é a importância da Norte-Sul, ela ser o eixo principal, né, da integração, né, do sistema ferroviário brasileiro. Esse é o primeiro ponto importante da Norte-Sul. O segundo ponto é que a Norte-Sul, digamos assim, digamos assim, ela colhe, né, escoa, né, a produção do cinturão agrícola brasileiro, né, que está aqui no Centro-Oeste, né, está aqui nessa região aqui, Goiás, recebe também parte da produção do Mato Grosso do Sul, né, Tocantins, né, que também é o Matopiba, né, que é um pedaço do Matopiba, né, que é a última fronteira agrícola brasileira, né? Então, ou seja, é importante, principalmente na questão do agro, né? Já foi mencionado aqui, né? Então, ou seja, essa aqui é a importância dupla da Norte-Sul. Ela é importância econômica, porque ela é o principal eixo de escoamento de boa parte da produção agrícola brasileira, né?
e também por ser a espinha dorsal, a coluna vertebral se a gente quer falar de uma futura integração do sistema ferroviário brasileiro, a gente precisa necessariamente falar, né, da Norte-Sul, né? Então, ela é o eixo principal disso. Agora, obviamente, né, com a Norte-Sul pronta, a gente tem que falar também dos desafios, né, do sistema ferroviário. Alguns deles o Thiago já mencionou. A nossa malha ferroviária, considerando que nós somos um país continental, é uma malha muito pequena para a dimensão do nosso país, né? E assim, a característica assim, se você for olhar, a forma como essa malha ferroviária, ela, tanto em sua extensão como em sua distribuição, né, como a forma como ela foi construída ao longo das décadas, a malha ferroviária brasileira, ela lembra muito mais a malha ferroviária, digamos assim, do continente africano, do que uma malha ferroviária de nações, por exemplo, como a China, como Estados Unidos, como a malha ferroviária dos países europeus. Porque, basicamente, como é que se estruturou a malha ferroviária brasileira ao longo das décadas? Você tem, né, vai faltar 10 minutos aqui, você tem um lugar onde você quer colher, sei lá, extrair mineral, ou tem alguma produção agrícola de grande monta, você faz uma ferrovia para escoar a produção para o porto. Ou seja, é um ponto para outro e acabou, né? Não se fala, se você pega, por exemplo, o mapa da África, as ferrovias africanas, elas em boa parte, o mapa delas é assim, né? Então, assim, esse é um ponto, né, do sistema ferroviário brasileiro. Nós temos muito a crescer, né? Nós precisamos de crescer. Eu vou só ajustar aqui a câmera para ela não cair aqui. Um outro ponto... Caiu. Um outro ponto, não menos importante aqui da malha ferroviária brasileira, né, o outro ponto não menos importante aqui da malha ferroviária brasileira, né, para a gente falar em integração, é que também há uma questão mais técnica, né, que a gente precisa mencionar aqui, que é a questão das bitolas das ferrovias. Para a gente explicar aqui, bitola é basicamente a distância entre um trilho e outro, né? Se você olhar, na maioria por exemplo, na boa parte da Europa, nos Estados Unidos também, existe um padrão para a bitola dos trens, né? Que é a bitola, eles chamam de bitola padrão, standard, que é 1,435 milímetros, né? 43 centímetros e meio, ou dessa forma. E esse é o tamanho padrão, as ferrovias adotam esse tamanho de bitola, né? Na maioria dos países europeus, Estados Unidos é assim também. Aqui no Brasil não teve essa preocupação com esse padrão, né? Então, ou seja, o cara construiu uma ferrovia, botava uma bitola, um tamanho de bitola, construiu uma ferrovia em outro lugar, botava outro tamanho de bitola. Por exemplo, se não me falha a memória, a estrada de ferro Carajás, aqui no norte aqui do Brasil, você olha aqui, ela é bitola de 1,60 m. É a estrada de ferro administrada pela Vale, né, concessão da Vale. A estrada de ferro Vitória-Minas, que é a mais importante aqui na região de onde eu moro, aqui no Espírito Santo, que é da Vale também, ela é bitola métrica, ou seja, 1 metro. Ou seja, você tem inúmeras malhas, né, ferroviárias que não necessariamente conversam entre si. Então, para a gente falar em integração do sistema ferroviário brasileiro, nós precisamos falar necessariamente, vai chegar um momento que a gente vai precisar falar, olha, nós vamos precisar de padronizar aqui a bitola dos trens, né, para que esse sistema possa ser, de fato, um sistema intercambiável, né, entre você trocar uma malha por outra, sem precisar, por exemplo, de uma estação de transbordo, você ter que pegar, tirar uma carga de um trem, colocar para outro, alguma coisa assim, nesse sentido, né?
Então, assim, tem esses aspectos técnicos. Tem também que já... esses aspectos técnicos. Tem também outro aspecto importante, né, que é a questão de uma melhor forma de coordenar, né, de poder estruturar esses projetos ferroviários, né, que muitas vezes também isso é um fator também que interfere, né, por exemplo, a obra da Norte-Sul, a gente levou aí 36 anos para ficar pronto. Né? Olha só o tempo que precisa, quase 4 décadas, né, para ficar pronto. Então, assim, é muita coisa. Então, ou seja, quando uma ferrovia dessa fica pronta, talvez vai ser preciso atualizá-la em breve, fazer alguma atualização em breve disso. Né? E, claro, outros fatores, tem questão ambiental, né? Lobby ambiental, tem questão de lobby de ONGs, né? Principalmente nas ferrovias aí que atravessam terras indígenas, ferrovias na Amazônia, né? Então, assim, você tem diversos fatores, né, que atrapalham isso. Outro fator também, né, que a gente precisa falar na integração no sistema ferroviário. A própria operacionalidade das ferrovias, né? Por exemplo, eu estava vendo, tem um mapa, inclusive, que compara as velocidades médias dos trens na Europa, né? Por exemplo, a velocidade. A Vitória Minas, que é o trem que eu, por exemplo, peguei, por exemplo, para viajar para BH, por sinal muito bom, né? Inclusive, nós estamos falando de integração para trem de carga, né? Nem entramos no ponto de trem de passageiros, que é uma coisa que deveríamos ter mais, né? Quando a gente pega, por exemplo, aqui trem de Vitória Minas, velocidade média da Vitória Minas, a velocidade média do trem da Vitória Minas até BH é de 49 km por hora. Para você ter uma ideia, na Europa, se a Vitória Minas fosse um país europeu, apenas a Albânia teria uma velocidade média de trem mais lenta do que a Vitória Minas. Então, ou seja, a gente também precisa melhorar os parâmetros operacionais, né, das nossas ferrovias, para que a gente possa ter, digamos, um transporte mais ágil e, consequentemente, mais competitivo, né? Então, assim, resumidamente, né, quando a gente olha, né, a gente pega aqui, a gente pegou, por exemplo, eu vou pegar aqui alguns exemplos aqui de diversas regiões do mundo aqui. A gente olha, por exemplo, a China, né, a malha ferroviária, boa parte dos trens são trens de alta velocidade. São trens que atingem mais de 200 km por hora, em alguns casos, mais de 300 km por hora de velocidade. Né? Então, ou seja, e tem a questão, mas tem a questão, o fator natural. Ora, na China você tem diversas linhas ferroviárias, você já tem plano de construção de linha ferroviária na região do Planalto Tibetano, né? É isso que fica a mais de 4.000 metros de altitude, né? Por exemplo, uma vez questionou, né, por que não tem infraestrutura de ponta no Brasil, e o pessoal alega que é o relevo, né, que é impeditivo. Vamos pegar a malha ferroviária americana aqui, né? Se você olhar esses estados aqui, esses são aqui os estados das rochosas, onde passam as montanhas rochosas, né? Lugares que têm mais de 3.000 metros de altitude, né? E isso não é impeditivo, tanto para a construção de ferrovias, como para a construção de rodovia lá. Se você, por exemplo, o ponto mais alto do sistema interestadual americano que é o túnel Eisenhower, ele passa a 3.400 metros de altitude, né? Então, ou seja, não é impeditivo, né? Não é impeditivo. Se você pega, por exemplo, a malha ferroviária europeia, né? Aqui, por exemplo, essa região aqui onde eu estou circulando aqui, é o Alpes, região alpina, né? E aqui você tem uma malha ferroviária densa e totalmente integrável, né? Tipo assim, você pode atravessar de uma ponta a outra do continente, ou no caso dos Estados Unidos, de uma ponta a outra do país, no caso da China, de uma ponta a outra do país,
atravessar de ponta a ponta. Aqui no Brasil, isso ainda não é possível, né? Infelizmente. Mas a gente precisa dar passos nesse sentido. A Norte-Sul é um passo importante nesse sentido. Falta 1 minuto. Bacana. Bom, o papo está muito bom. Agradeço o Marcos aí pelas considerações, pelas informações, pelas imagens. Agradeço ao Thiago também. É isso aí, povo. Até uma próxima. Muito obrigado aí pela audiência, pela paciência de todos. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até uma próxima. Valeu!